Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá show de bola. Vou agora entregar para vocês então aquela aula bônus. Por que que eu não coloco ela inclusa nas aulas que eu vendi para vocês nas 10 aulas seguintes? Porque as 10 aulas seguintes fazem parte de um pacote de oratória avançada. E aqui a gente vai entrar um pouco na oratória básica, que é uma parte que eu sou apaixonado, que é a história da oratória. E é por isso que talvez você já percebeu que o meu traje mudou um pouco hoje. Então eu já vim com um traje aqui do Batman, e o Batman na Batcaverna, para fazer uma referência ao tema. Então vamos voltar no passado agora, junto comigo. Imaginem que você está fazendo uma viagem agora para o tempo das cavernas, para a pré-história, onde começou os primeiros registros da oratória com as pinturas rupestres. Veja aí, um cidadão nosso, um antepassado nosso, fazendo um desenho, gravando algo para a posteridade. Vai saber lá o porquê, eu não pesquisei o motivo do porquê, mas analisando a figura da esquerda dos caçadores, pode ser até mesmo um treinamento, gente. Pode ser até um trabalho em equipe. Pode ser algo igual ao que eu estou fazendo com vocês agora. Uma aula de como caçar, para depois estocar e assim por diante. Então foram os primeiros registros da oratória. Não deixa de ser também uma analogia ao merchandising que hoje a gente fala no marketing e na publicidade. Muito forte. Seguindo um pouquinho ainda nessa linha de antigamente, a gente percebe nessa imagem, já eles em caça, como que tem um cidadão ali em cima das pedras ali que ele não está caçando. Ele está com a lança, segurando, e ele está apoiando, possivelmente gritando, se comunicando ao longe: estoca aquele búfalo pela direita, você estoca pela esquerda, pega lá que ele está fugindo, você ali no canto. Então ele usa o gesto e o movimento para se comunicar. Logo adiante disso, nós damos um salto na história e vamos parar direto no Egito. Imagina você ali nessas pirâmides agora, num calor gostoso, andando sobre um camelo. E foi onde começaram a aparecer então os primeiros registros da escrita. Calma, não é nessa múmia em formato de papel higiênico. São os papiros, onde começaram então as escritas. E lá na aula de memorização a gente vai ver como que foi importante esse surgimento desses desenhos, que hoje na memorização a gente chama de mnemotécnica, que ajuda a gente a, através das imagens, armazenar textos, decorar textos para se apresentar ou no teatro, ou em uma palestra, ou aqui mesmo, como eu estou fazendo, armazenando com imagens mentais. Vamos agora ver o sentido lato da palavra comunicação. Comunicatio. Comunicatio, desmembrando ela, communis, que significa comum a todos. E o catio, que significa a ação de falar, a ação de tornar comum a todos, chama-se comunicação. Aqui, mais um salto no tempo, cronologicamente, chegamos na Grécia Antiga, no que se tem notícias de ser o primeiro teatro de arena, onde os pensadores, os filósofos, se degladiavam em dialéticas, expunham as suas ideias,
e também apresentavam o teatro, no caso, atores. Agora, me ajudem a ler ali, eu vou contar 1, 2, 3, e vocês começam a ler junto comigo essa frase e já comecem a praticar as ênfases, as palavras em vermelho, você dá um tom um pouquinho maior do que as palavras escritas em preto. Então vamos lá, 1, 2, 3 e foi. Comunicação é a faculdade de encontrar meios de persuasão sobre o assunto. Quem disse essa frase, pessoal? Vocês arriscam a acertar quem que foi o idealizador dessa frase? Não vou ficar enrolando vocês, não. Aristóteles, gente, olha só. Volta e meia a gente estuda na faculdade, no colégio, em algum curso, e essas figuras míticas acabam aparecendo. E são sim muito importantes, nunca vai ser clichê falar desses pensadores, porque o que eles fizeram pra gente no passado é o que nos tornou hoje, é o que tornou-se a oratória hoje. Depois vocês voltam e dão um pause e escrevam as frases, se vocês quiserem guardar na apostila que você está criando aí. Mais à frente, mais uma frase. Me ajuda a ler, porque você vai desenvolver a oratória ali, mesmo que está sozinho, mas projete, fale, porque você vai começar quebrando barreiras dessa forma. Depois a gente aumenta a dificuldade. Então faz de conta que eu estou ali, eu estou fazendo de conta que você está aqui e a gente vai lendo juntos e praticando juntos no laboratório. Vamos lá? 1, 2, 3 e foi! A educação deve proporcionar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que pode ter. Olha que legal! Olha que legal! E aqui, se eu pudesse hoje regular uma máquina do tempo e voltar lá para trás, eu ia conversar com o criador dessa frase e eu ia entrar em dialética com ele na hora. Sabe por quê? Eu já venho de uns tempos para cá que eu venho trabalhando, não o meu ter, não o ter. Eu falo que o ter é quando você fortalece o teu bolso. Mas eu de algum tempo atrás eu já venho fortalecendo o meu ser. Então eu iria entrar em dialética com ele e falar assim: Platão, vamos mudar essa sua frase. Que tal fazer a educação deve proporcionar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que pode ser. Olha só, eu saudosamente iria fazer uma dialética com o nosso querido Platão. E eu tenho certeza que ele falaria para mim assim: Ricardos Marafos, Prófios Marafos. Era exatamente isso que eu quis dizer, mas cada um lê e interpreta da forma com que queira. Olha que legal, esse Platão é feroz. E esse aqui, para a gente encerrar aquela era dos filósofos, aquele tempo nostálgico, existe só... Vamos lá, vou te ajudar. 1, 2, 3 e foi. Existe somente um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Quem que seria o sujeito que falaria essa frase? Só pode ser um cara, só ele. Só o Sócrates. Esse cara, ele é bem eu. Ele é bem espevitado, assim, extrovertido, polêmico. O Sócrates era bem loucão mesmo. E eu me identifico muito com ele. Por várias vezes eu vou citar ele aqui, vocês vão fazer um misto, uma analogia do Prof. Marafon com o Sócrates. Eu sempre digo que eu sou bem socrástico. E sou mesmo. Agora, partindo para a parte ali, Jesus Cristo, naquela época, e eu quero falar com você agora, olhando no teu olho, e quero me abrir com você. Eu tenho a minha religião, e eu não estou aqui para convencer ninguém a mudar de religião e nem vender o meu peixe. Não.
A ideia aqui é seguir uma ordem cronológica e mostrar a oratória e os oradores da época que se destacaram. E aqui eu não posso deixar de, mesmo para quem for ateu, eu tenho muitos alunos no presencial, que eu dou aula presencial muito aqui em Cascavel e no oeste do Paraná, e eu encontro muitas pessoas que não acreditam em Deus. E olha, uma coisa que eu respeito é o credo de cada um. Então, se você crê ou não, estude essa aula com o olhar e com o ouvido e com o sentimento de um pesquisador. De não concordar talvez com alguém, mas de ouvir e respeitar. Então, eu estava na igreja, eu sou da igreja católica, aqui de Cascavel, e eu fui na igreja pertinho da minha casa, e eu me lembro bem que era mais ou menos ali pelo dia 20 a 30 de junho de 2014. Eu fui na igreja e numa das passagens, um padre grandão, de 2 metros de altura, moreno, ele estava proferindo a sua palavra e lá pelas tantas ele falou que dia 29 de junho se comemora o aniversário de morte do santo São Pedro e São Paulo. E na igreja, normalmente, algumas pessoas podem achar cansativo falar a parte do discurso, né, que o padre fala. Mas naquele dia em especial eu fiquei assim, vidrado, só escutando, porque era sobre oratória. Então o padre Estevão, naquela ocasião, ele me falou, nos falou, para quem estava na igreja, que São Pedro e São Paulo foram um dos melhores e maiores comunicadores da palavra de Deus naquela época. E então aquilo me chamou a atenção. E ele falou algumas coisas que ficaram fixas na minha mente, mas eu não me dei por satisfeito. Deu alguns dias depois, eu fui na igreja. Fui lá, bati na porta, a secretária me atendeu, e eu falei, olha, eu estava na igreja esses dias e estou escrevendo um livro, e eu preciso falar com o padre Estevão, porque tem coisas importantes que eu quero pesquisar e falar com ele. E ela foi lá e chamou o padre Estevão, e o padre Estevão veio e me recebeu. E eu expliquei para ele. E ele falou, não, vem aqui, vamos conversar. E ele me falou sobre São Paulo, que inclusive esses dias estava em cartaz no cinema, fui assistir o filme Apóstolo Paulo, que conta a história dele já na sua pré-morte. E é um filme muito forte. Assistam, eu recomendo. Então o padre Estevão me relatou que, em especial, São Paulo, ele era uma pessoa muito social. Ele era envolvido com a sociedade. Ele era muito empático, muito altruísta, ele se importava com os outros. Ele era ético. Ele passava a palavra dele com firmeza. Ele tratava as pessoas com igualdade e ele tinha convicção daquilo que ele falava. Mas a maior virtude do apóstolo Paulo era que ele era congruente, ali com asterisco, ó, congruente. Congruente é quando a pessoa faz aquilo que fala. E diz que isso era uma marca registrada dele. E isso se relata também na Bíblia. Não estando satisfeito, o padre Estevão gostou da entrevista, gostou do porquê que eu estava entrevistando ele para colocar as explicações do livro, e essa imagem é a imagem do Vaticano, e ele me forneceu um documento enviado para ele, que o Vaticano instrui de como que os padres devem se comunicar com a sociedade. E isso para mim tem um valor de ouro, e eu não vou poder me delongar e falar nele aqui, mas num futuro que Deus me abençoe de eu conseguir colocar isso no meu livro. Eu tenho esse documento maravilhoso, muito lindo, que veio especialmente lá da Itália. Um dia desse eu compartilho com vocês de alguma forma. Passando agora um salto na história de novo, a gente começa a ver aqui aquelas primeiras pessoas que começam a se destacar em público.
aquelas primeiras pessoas que começam a ver coisas erradas na política da época e sobem em cima de uma caixa de frutas de madeira e somente por causa disso e por causa da retórica e do discurso que eles estão utilizando e pela elevação de 20, 30 centímetros do chão, você já fica num nível diferente, é como se fosse uma cereja vermelha em cima de um bolo branco. Se destaca. Então os oradores naquela época, perceba ali, pelo olhar das pessoas, a admiração que as pessoas que não falam em público, que não têm uma destreza de falar em público, elas curtem, elas gostam, elas aplaudem de quem se comunica. E ali começou então já o palco, os políticos, as pessoas começarem a subir num palco para falar com as multidões. Como eu faço bastante aula presencial também, eu vou falar aqui um fato que eu não tenho o dado certo, mas eu vou passar uma curiosidade que me chegou até mim através de 2 alunos, um menino e uma menina, que são fãs do Hitler. Então eles me falaram que eles, nos estudos dele, Hitler tinha um professor de oratória, um coach, um professor que o acompanhava, que orientou Hitler para ele fazer os discursos dele do alto da sua janela. Porque eles diziam, o professor dizia que se você, como plateia, olha para cima com um ângulo de visão, ele é altamente indutivo para a hipnose. Então esse é um dado que os alunos me trouxeram que é curioso. E aqui a gente começa a filosofar um pouco sobre isso vendo essa imagem. Agora, se ele está nesse patamar aí de 1 metro de altura, imagina Hitler a 20, 25 metros. Será que isso funciona mesmo? Vamos pesquisar. Agora aqui, na música, vamos trazer os comunicadores da música já subindo cronologicamente. Temos aqui no quadrado, esse cidadão aqui chama-se Salieri. Salieri foi convidado para fazer um show para uma ópera, reger uma ópera para os reis da Áustria. Toda a monarquia da época, os condes, os duques, as duquesas. E Salieri começou então a fazer o seu show, interpretar a sua melodia, comunicar a sua melodia, e todos vieram a adormecer, inclusive os reis. Esse cidadão do lado da figura quadrada, que é o Salieri, esse cidadão do lado chegou para Salieri e falou: professor, e amigo, eles eram amigos e o Salieri era professor desse cidadão. Ele chegou assim e falou: Salieri, me permite, por favor, assumir a batuta e para ver se eu consigo ter um efeito diferente? E conta-se a história que Salieri queria, não queria, até que permitiu que esse outro cidadão, no segundo plano da esquerda, assumisse a batuta. E conta-se que o pessoal se emocionou tanto, curtiu tanto, todos acordaram, se entusiasmaram, que o aplaudiram de pé. E o nome desse cidadão é Mozart. Olha só, Mozart interpretou o texto, a ópera do seu professor, do seu amigo, e o jeito que ele interpretou é que fez toda a diferença. E talvez faça diferença os seus textos, você colocar uma pegada diferente agora que você comprou o curso. Você vai estudar as técnicas de roteirização, vai colocar coisas, tirar coisas e vai emocionar através do teu texto. E as pessoas vão te aplaudir de pé, com toda certeza. E quero antes fazer aqui um link para a gente aplaudir Salieri. Aplaudir. Porque não é porque o aluno foi superior que ele deve ter descrédito. Porque Salieri foi professor nada mais nada menos do que Beethoven. Então ele tem também o seu aplauso na história, que eu parabenizo ele. Vamos falar um pouquinho agora de guerras. Aqui, nossos vizinhos, irmãos do Paraguai. Esse aqui é Francisco Solano Lopes. Francisco Solano Lopes herdou do seu pai o governo do Paraguai. E
ele era muito bravo, muito ansioso e resolvia tudo na base da espada. E o seu pai, a história mostra que o seu pai orientou ele, falou: Solano, utiliza para você resolver seus problemas a comunicação, a conversa, a oratória e não o fio da espada. E Solano Lopes não escutou as palavras do seu sábio pai e levou o Paraguai, na sua época, à ruína. Esse desenho é para retratar o que ele fez com o povo paraguaio e com os soldados que o apoiaram. Ele levou muita gente à morte, por ao invés de se comunicar, usar outros artifícios. Então, pessoal, vocês estão no caminho certo. Tudo se consegue através de uma boa comunicação, de um bom discurso, de uma boa eloquência. Vamos lá, me ajudem a ler aqui. 1, 2, 3 e foi. Um líder é alguém que sabe o que quer alcançar e consegue comunicá-lo. Olha aí, pessoal, uma frase de uma mulher. Eu sou apaixonado pelas mulheres oradoras, as mulheres comunicadoras, as mulheres que trabalham de um modo geral. E olha só, Margaret Thatcher. Olha a postura. A gente vai ver na aula de postura, gestos e movimentos, para você criar a sua identificação visual, criar o teu visual, ou uma barba bonita igual essa minha, ou brincos, ou colares, um corte de cabelo estiloso, uma roupa diferenciada, no caso da Thatcher, sempre de tailleur, sempre com o social, mostrando autoridade, beleza, finesse, elegância e força. Agora, me ajudem a contar, veja quantos homens tem nessa imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Tá certo? Porque temos que contar, porque na política é a extensa maioria. E então estou contando até os quadros pintados dos reis dos antigos ali da Grã-Bretanha. E olha como a Margaret Thatcher se destaca entre todos eles e foi uma figura emblemática na história e na cronologia da oratória. Parabéns para Thatcher. Outra frase de uma celebridade da época, seguindo a sequência: a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. E quem escreveu? Foi nosso querido Nelson Mandela, uma personalidade muito forte da história. Ele falou essa frase e depois que ele falou, ele ficou preso. Se não me falha a memória, na janela de tempo aí de uns 25, 27 anos preso. E olha o que ele conseguiu, mesmo estando preso, ele plantou uma sementinha na cabeça do mundo inteiro, ele mudou ali a África, aquela região, porque ele queria direitos iguais para os negros, mas também para os brancos. Ele era empático, ele era altruísta, um excelente comunicador. Todas as nossas palmas. Aqui a gente começa a se divertir um pouco. A oratória, a comunicação, ela começa a ficar mais divertida. Aqui com essa dupla de personagens, de personalidade, Hanna-Barbera foram responsáveis por centenas de desenhos animados que funcionavam na nossa vida como metáforas. Desenhos nos ensinavam a ser amigos, a fazer o bem, e foi uma forma assim, muito forte nos anos 70 e 80 de mostrar uma comunicação na base da brincadeira, na base da zoação, como se fala hoje. E foi muito positivo, tenho muito saudade. Pesquisem vocês aí em casa, que são mais novos. Eu estou com 42 anos, então esse pessoal de 40 para cima conhece. De 40 para baixo tende a não conhecer ou conhecer muito pouco. Então pesquisa aí os desenhos do Hanna-Barbera, que você vai se apaixonar pelo estilo de comunicação. Mais uma frase de uma celebridade.
e já estou encerrando. Vamos lá, 1, 2, 3 e foi! É feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar seu sonho em realidade. Quando ele quis dizer pagar o preço, pode ser pagar o preço com dinheiro ou pode ser pagar o preço com trabalho duro. Sonha e consegue a realidade, mas haja. Esta pessoa, Senor Abravanel, mais conhecido carinhosamente como comunicador, Silvio Santos. Silvio Santos, a ligação que eu tenho com ele na oratória é muito forte. Quando eu tinha 16 anos de idade, já faz algum tempo, sim, algumas barbas já estão brancas. Quando eu tinha 16 anos de idade, uma corporação decidiu destruir a empresa do meu pai, destruir as empresas do lado, com máquinas para construir um prédio. Meu pai, na época, tinha uma banca de revistas. E aí a gente ficou ali tensos, porque eles chegaram com as máquinas, com as pás, para destruir as empresas que estavam ali, para construir um prédio. Eu, com 16 anos, olhei para o lado e eu vi um Chevette. Eu não sei que ano que era, mas pesquisa depois aí. Era o famoso Chevette Tubarão. Não sei de que ano que é, mas me baseio talvez em 1980 ou menos. E tinha um Chevette branco, com a porta semi-aberta, com a chave dentro. Era o Chevette do irmão do proprietário de uma das instalações que iam ser destruídas. Eu não pensei duas vezes. Eu entrei naquele Chevette, eu bati a chave na ignição e fiz a volta nele e saltei um meio-fio de uns 40 centímetros e coloquei o Chevette embaixo da pá carregadeira. Eu nunca vi uma cena dessa, nem no Velozes e Furiosos. E aí a gente parou tudo, veio a imprensa e ninguém mais mexia nas máquinas, eles já viram que nós não estávamos para brincadeira. E aí o que aconteceu? Aquela pá ficou daquele jeito e nós posamos lá a madrugada inteira para cuidar para eles não fazerem nada de madrugada. Foi quando o proprietário de um restaurante, na época, ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou lá em casa pegar uma televisão, em preto e branco naquela época, um aparelho de videocassete, que eu tenho uma fita cassete que eu consegui com um amigo de PNL, de Programação Neurolinguística. Isso há umas quase 3 décadas atrás. E ele trouxe aquela fita e a gente assistiu, e era sobre modelagem, coisa que a gente vai ver lá na aula de PNL, sobre modelar líderes, modelar pessoas vencedoras, fazer o que as pessoas vencedoras fizeram para você ter chance de chegar num resultado parecido. E quando eu assisti aquela fita, eu não tinha falando sobre o Silvio Santos na fita, mas na hora me veio ele, porque eu sempre fui um fã, um apaixonado pela comunicação e pela oratória, desde os meus 8 anos de idade. Então, na hora veio o Silvio Santos e gravou. Eu sou fã desse cara até hoje. E é um dos ícones da evolução da oratória. Legal. Para terminar esse vídeo, eu quero passar para vocês algumas dicas de filmes muito interessantes para você ficar fera na oratória. Então, anota lá. Esse aqui é básico, gente. Esse aqui eu vi, se eu não me engano, na 8ª série ou no 1º ano do ensino médio. Então, eu tive a oportunidade de ver esse filme aí. Baixa da internet, vai no locadora, tira poeira, compra da internet, faz alguma coisa, encontra isso porque isso é básico. Sociedade dos Poetas Mortos. Você vai aprender a emocionar as pessoas com o teu texto. Vai ficar visceral, vai ficar batendo como se bate um coração, vai bater a emoção das pessoas que vão escutar você falar os textos de vocês, depois que você pegar e colocar essa pegada desse filme nos teus discursos. Outro filme muito legal, Mandela, O Caminho para a Liberdade. Melhor ator para Idris Elba, um mega ator, assista, você vai gostar. Ele retrata bem a história do Mandela ao longo da história.
Esse aqui é espetacular, o discurso do rei. Então mostra a história de um governador gago. Ele não consegue nem mesmo cumprimentar a plateia. E esse senhor do lado seria como se fosse o Prof. Marafon. É um professor, é um coach, e naquela época também era fonoaudiólogo dele. Era 3 coisas em um. E prepararam ele para ele brilhar ao longo do filme. Assistam. É obrigatório. Aqui também, gente. Aqui para as mulheres, todas as mulheres que estão me ouvindo ali, vocês são obrigadas a assistirem A Dama de Ferro, a história da Margaret Thatcher. Meryl Streep interpreta de forma brilhante. É lindo esse filme. Compra, aluga, empresta, dá um jeito. E vocês, homens, assistam também e aprendam as técnicas com que ela utilizava. A gente vai falar mais sobre ela na parte de roteirização. Tem uma passagem dela muito bonita que ela fala sobre a Carta Magna. Eu vou trazer para vocês também. E para fechar, para vocês irem descansar, este daqui vocês têm que assistir para vocês mudarem a pegada que vocês falam. Colocar entusiasmo. Claro que não é em todo o texto que você vai fazer isso. Mas tem situações que você precisa incorporar Esparta! E colocar mais energia, mais força, mais sangue, mais pujança. E esse filme vai mudar, vai elevar a tua oratória para um outro nível mais agressivo, mais persuasivo. Legal, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo!
Tá. Vai lá. Legal, pessoal. Adorei fazer essa aula bônus para vocês, falar sobre a história. Parece que a gente subiu degraus, né? Subiu uma escadinha. Então, valeu. Olha aqui, trouxe um amigo para dar um tchau para vocês. Da época jurássica, um T-Rex. Valeu, galera. Obrigado pela aula. Sintam-se todos e todas no calor do meu abraço.